E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Tulux e hoje vim dar uma dica aqui para vocês muito importante de um assunto que sempre cai no Enem e nos vestibulares, que é sobre a luta pela abolição da escravidão no Brasil. É importante lembrar que essa associação diz respeito a duas datas muito importantes. A primeira delas é os 150 anos da morte do poeta baiano Castro Alves, o poeta que ficou conhecido por ser nacionalista, republicano, o poeta dos escravos, que foi o maior representante do movimento romântico no Brasil, um poeta que é lembrado até hoje por conta de suas obras, a mais conhecida delas, Espumas Flutuantes. E a outra data importantíssima também é os 150 anos de promulgação da Lei do Ventre Livre, aquela lei que também é conhecida como Lei Rio Branco, por conta do seu autor, que foi o Visconde de Rio Branco, e que nesse momento apresentava-se como um dos elementos constituintes da luta pelo fim da escravidão no Brasil. Ou seja, 150 anos de duas datas importantíssimas e que remetem a uma competência do Enem que é muito importante, que é a competência 5 do Enem, que diz respeito aos conhecimentos históricos usados para conhecer e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia com a atuação consciente do cidadão na sociedade. Então, quando nós pensamos nesse processo de fim da escravidão, nós temos que associar esses elementos buscando uma compreensão lógica. É evidente que quando nós pensamos na figura do Castro Alves, nós não podemos literalmente associá-lo como um agente do abolicionismo. É evidente que suas obras, o seu legado todo, condicionam a uma percepção de que essa luta existia. E esse processo de abolição da escravidão no Brasil é um processo muito longo, que dura quase 80 anos durante o século XIX, mas que de certa forma, por conta dos 150 anos desses eventos históricos, eles acabam se juntando e eles acabam formulando uma compreensão muito mais ampla sobre esse conhecimento. E você, quando estiver fazendo a sua prova, fique muito atento, porque o Enem ou os vestibulares adoram colocar outros contextos para remeter a um conhecimento. No caso do Castro Alves, é importante perceber que o poema Espumas Flutuantes pode ser muito lembrado nesse processo de busca de uma compreensão sobre o fim da escravidão no Brasil, ao mesmo tempo em que a Lei do Ventre Livre, associada a outras leis também, como a Lei Eusébio de Queiroz ou a Lei dos Sexagenários e também a Lei Áurea de 1888, vão ser lembradas como um processo moroso, mas que de certa forma levou ao fim da nossa escravidão. É evidente que com muitas ressalvas, porque sempre havia um interesse particular de um grupo ou de outro no fim da escravidão no Brasil, mas que sim, eles podem ser associados para que você seja cobrado de uma forma consciente sobre esse processo que marca o século XIX e o período imperial da história do Brasil. Então, a dica é: não se esqueça da intenção social da obra de Castro Alves nesse processo de valorização da vida e principalmente do fim da escravidão, e também não se esqueça dos caminhos ou dos degraus que a abolição da escravidão no Brasil percorreu durante todo o século XIX e, nesse caso, os 150 anos da Lei do Ventre Livre, que era aquela lei que previa que toda criança nascida de uma mãe escrava poderia ser livre. Então, pessoal, de olho nessa data aqui e atenção nessa competência. Buscando esses elementos, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e vai conseguir resolver qualquer questão sobre esse assunto. Beleza? Valeu, gente, sucesso, façam uma excelente prova e vamos lá, em busca da vaga na universidade. Valeu!